Olá, sejam todos bem-vindos. Esta semana continuaremos a leitura das Sagradas Palavras do Masaki Sama. A um futuro glorioso avançaremos. No nosso último estudo, começamos a aprender mais a respeito sobre a cerimônia especial de comemoração do nascimento do Messias, seu significado e com que sonho devemos recebê-la. Também começamos a aprofundar no que Meishu Sama queria dizer com o termo perpétuo fluxo das coisas e o porquê Meishu Sama disse sejam sempre novos. Durante a leitura, Masaki Sama compartilhou conosco a diferença na maneira como realmente nos sentimos em relação ao mundo e a maneira como Meishu Sama via a si mesmo e o mundo sempre novo, sempre evoluindo. Essa grande diferença foi claramente ilustrada pelo ponto de vista de Meishu Sama a respeito da doença, como Meishu Sama via como benefício para a nossa saúde, para impedir que ficássemos cada vez mais doentes, e como isso é totalmente o oposto e visto como algo terrível pela humanidade. Ainda mais, o fato que Deus está vivo dentro de nós nos levou a entender um pouquinho mais o que significa que nossos pensamentos e sentimentos criam o futuro. Os pensamentos e sentimentos nossos e de toda a humanidade criam o futuro. Ainda mais vimos que alinhar o nosso pensamento a essa verdade, que Deus está constantemente evoluindo, cada vez mais novo dentro de nós, é o verdadeiro sentimento para participarmos do culto. Nessa semana, ao lermos mais adiante, não só veremos o significado mais profundo por trás da cerimônia especial de comemoração do nascimento do Messias, mas também por que Kyosho Sama é tão vital para recebermos verdadeiramente a vontade de Meishu Sama, e não só isso, para podermos receber corretamente o verdadeiro significado nas suas sagradas palavras. Vamos ver isso e muito mais. Então, fiquem ligados que iniciaremos logo em seguida. Ao iniciarmos o nosso estudo hoje, vamos, em nome do Messias, que é uno a Meishu Sama, uno a Jesus Cristo, reconhecer que é somente pela graça de Deus e com a permissão de Kyosho Sama que podemos realizar este estudo. Sem as sagradas palavras de Kyosho Sama, seria impossível compreender o verdadeiro sentimento de Meishu Sama, como vamos ver no estudo essa semana. E sem o trono de Kyosho, nós como igreja não existiríamos. Então, com este sentimento repleto de gratidão, vamos neste momento convidar todos os nossos antepassados, toda a humanidade que vivem, respiram dentro de nós, para juntos retornarmos ao paraíso, com todos os sentimentos e pensamentos que sentirmos durante esse estudo, como seres que já fomos perdoados e salvos, e servir de corpo e alma essa obra de Deus. Com esse espírito, gostaria de começar o nosso estudo com o cânone da Igreja. Cânone da Igreja. Com grande temor a Deus, nós reconhecemos que o Senhor Deus, o Deus único, é o nosso verdadeiro Pai. Meishu Sama recebeu a vontade de Deus, que foi concretizada no paraíso, e nasceu de novo como verdadeiro Filho de Deus, o Messias. Nós reverenciamos Meishu Sama como modelo para toda a humanidade e como exemplo a ser seguido por nós. Jesus Cristo, há 2000 anos, personificou o nome Messias, o nome mais sagrado e elevado de todos. Nós acreditamos que Jesus Cristo e Meishu Sama estão unidos servindo a Deus. Kyosho Sama é quem nos revela a vontade de Meishu Sama no mundo material,
nós consideramos as sagradas palavras de Kyosho-sama como único, absoluto e insubstituível alicerce no desenvolvimento de nossa missão na Terra. Palavras de oração. Deus, eu reconheço que o Senhor está vivo. Dentro de mim, o Senhor está vivo. Eu lhe agradeço por me criar e educar para nascer de novo como seu filho. Que essa bênção seja compartilhada com todos. Em nome do Messias, que é Uno Meishu-sama, eu me entrego ao Senhor. Por favor, me use conforme a sua vontade. Muito obrigado. Toda semana nós compartilhamos, durante o estudo, uma postagem do Instagram da nossa Igreja Mãe, Igreja Mundial do Messias. E se os senhores ainda não fazem parte dessa página do Instagram, recomendo que se inscrevam o quanto antes nessa página. Compartilhem, sigam a página e compartilhem com seus amigos, com seus familiares. Através dessas postagens, nós podemos diariamente alinhar o nosso sonen, o nosso sentimento com o trono de Kyosho. E com isso, servir cada vez mais com um verdadeiro sentimento alinhado a Meishu-sama. Para essa semana, eu escolhi esta postagem que vem das sagradas palavras do Masaki-sama, bebendo a partir do Pires, que foi compartilhada conosco no culto de agradecimento pela farta colheita em dezembro de 2021. E nessa postagem, nós estudamos no início do ano passado essas sagradas palavras, mas cada vez que eu leio ela, especialmente essa parte aqui, me toca muito, porque é uma forma completamente diferente de ver o mundo, de viver neste mundo, não só ver, mas viver neste mundo. Nessa postagem, Masaki-sama compartilha o seguinte: não é a nossa felicidade, é a felicidade de Deus, mas sim a felicidade de Deus é a nossa felicidade. Vou ler mais uma vez. Não é a nossa felicidade, é a felicidade de Deus, mas sim a felicidade de Deus é a nossa felicidade. Eu lembro que quando fizemos esse estudo, comentei, né, que tinha escutado este comentário e talvez muitos assistindo aqui hoje sentiam dessa mesma forma, né? Se Deus vive dentro de mim e se eu estou feliz, então significa que Deus está feliz, não é? É assim que vivemos e interpretamos e logo pegamos essas sagradas palavras de Meishu-sama, de Kyosho-sama, de Masaki-sama e alinhamos ela e colocamos adequando a nossa conveniência. Mas nós estamos aqui para buscar servir a Deus e trazer a felicidade a Deus, né? Fazer Deus feliz. Não o oposto de Deus me fazer feliz. Então, não é porque eu estou aparentemente feliz que significa que Deus está feliz. Se eu não estou vivendo de acordo com a vontade de Deus, com o objetivo que Deus criou para mim, como que eu estou fazendo Deus feliz? Eu posso estar sentindo feliz de viver fora em desarmonia com isso, mas isso não significa que eu estou fazendo Deus feliz. E na verdade, a parte que vamos ler hoje, nestas sagradas palavras desta semana, encaixa perfeitamente com isso, né? Esse verdadeiro objetivo de glorificar a Deus, né? Como verdadeiramente servir a Deus e servir nessa felicidade de Deus, que é a nossa verdadeira felicidade. Nós confundimos e achamos que conhecemos o que é a felicidade, mas sem a felicidade de Deus não temos como ser felizes. E hoje nós vamos ver isso ainda mais através das sagradas palavras. Então, com esse sonen, com esse pensamento em mente, gostaria de continuar a leitura que nós iniciamos 2 semanas atrás. A um futuro glorioso avançaremos. 1º de julho de 2022. Vou começar a partir de uns parágrafos
um pouco antes, né? Então nós lemos na semana passada, na última vez, no último estudo, mas para podermos recordar um pouquinho aonde paramos. Masaki Sama diz: aos olhos humanos, a cerimônia especial de comemoração do nascimento do Messias está acima de tudo, e abaixo dela está o culto mensal. Mas, na verdade, hoje, há uma evolução maior do que o momento em que celebramos a cerimônia especial de comemoração do nascimento do Messias. Afinal, o mundo evolui de forma ininterrupta. Então, não é que a cerimônia especial de comemoração do nascimento do Messias esteja acima e o culto mensal esteja abaixo. Não, não é isso. Independentemente do seu tamanho, o culto mensal celebrado hoje é um culto que transcende a cerimônia especial de comemoração do nascimento do Messias. A perspectiva que considera um culto como pequeno ou grande é uma perspectiva que dá importância ao corpo físico, ao mundo externo, como sendo o elemento principal, que vê o gráfico como um gráfico descendente. Então, se vocês lembram, né, lendo essa parte semana passada, é extraordinário, não é? Recebemos essas sagradas palavras, pois nunca tinha pensado dessa forma, que o culto está constantemente evoluindo, contudo, está constantemente evoluindo, né? Então, por termos este corpo físico como a importância principal, a perspectiva principal, né? Nós vemos o corpo físico, o mundo externo, né? O tamanho do culto, a grandeza daquela cerimônia, acabamos vendo o mundo com aquele gráfico que vai subindo, subindo, descendo, onde comparamos, não é? Este é melhor, este é pior, este é acima, este é abaixo, quando na verdade para Deus existe uma constante, eterna evolução que está sempre cada vez mais novo. Então isso na verdade transforma a forma que vivemos, que participamos do culto, como fizemos no último estudo, falamos a respeito, não? E Masaki Sama continua: mas não é isso, pois hoje nós estamos participando de um culto mensal ainda mais evoluído do que a cerimônia especial de comemoração do nascimento do Messias. Ademais, se os senhores não participarem deste culto com esse sentimento, será difícil receber as bênçãos de Deus hoje. E aqui foi mais ou menos onde paramos na semana passada, não é? Como que vamos receber o que Deus preparou para nós hoje, nesse momento? Se estamos presos no passado, achando que ali é maior, que ali foi melhor, que ali é o que importa máximo, não é? Não é que é menos importante, mas hoje evoluiu e aqui estamos para receber algo completamente novo que Deus preparou para nós, não é assim? Então, é um sonem completamente diferente de como eu vinha participando dos cultos até receber essas sagradas palavras, não é? Eu mesmo, logo algumas semanas depois da cerimônia especial de comemoração do nascimento do Messias, não tinha essa noção. O culto evoluiu. E agora, este culto, naquela época, julho, é um culto que já ultrapassou, transcendeu o culto do mês anterior, não é? Realmente é uma grande graça. E Masaki Sama continua: dentre os salmos de Meishu Sama que foram entoados na cerimônia especial de comemoração do nascimento do Messias, existe um que, em particular, considero expressar algo importante. Esse salmo é o seguinte: finalmente, este ano, o pessegueiro, que levou 3.000 anos para crescer, vai dar frutos. Há celebrações tanto neste mundo como no céu. Havia um pessegueiro que levou 3.000 anos até ele crescer e dar frutos. Sendo que, finalmente, no ano em que esse pessegueiro der frutos, tanto este mundo como o céu. Aqui, céu tem o sentido de paraíso.
entrarão em festa. Ou seja, aconteceriam celebrações tanto aqui na terra como no paraíso. Esse salmo foi composto em 1928, mas acho que ele realmente se enquadra perfeitamente ao ano atual. Até pensei se Meishu Sama não teria preparado esse salmo especialmente para este ano, o ano em que celebramos a cerimônia especial de comemoração do nascimento do Messias. Uma vez que esse salmo nos mostra que haverá em um ano auspicioso uma maravilhosa comemoração, tanto na terra como no paraíso, ele se enquadra perfeitamente na situação que vivemos este ano. Kyoshi Sama nos disse que o verdadeiro culto é o culto celebrado no paraíso. Isso geralmente é um pouco incompreensível, pois o culto celebrado no paraíso não é visível, certo? Não acho que Kyoshi Sama disse isso como se fosse algum estudioso que pesquisa as sagradas palavras de Meishu Sama. Não acho que ele tenha dito isso no intuito de nos dizer de forma acadêmica o seguinte: uma vez que esse salmo existe, os cultos também são celebrados no paraíso. Bem, é claro que eu acho que Kyoshi Sama citou esse salmo em algum momento no passado, mas penso que isso seja mais parecido com uma forma mais sintética da orientação que vem de Meishu Sama. Obviamente, Kyoshi Sama está assentado no trono de Kyosho. E além disso, uma vez que Meishu Sama ordenou absorver inúmeras coisas, incluindo assuntos referentes ao cristianismo, através disso, Kyoshi Sama passou a ter a visão de Meishu Sama. Atingiu a percepção dessa visão e, misteriosamente, está nos dizendo exatamente a mesma coisa que Meishu Sama está nos dizendo, ou seja, que os cultos também são celebrados no paraíso. Gente, fazendo uma pequena pausa aqui, né? Pois estas sagradas palavras de Masaki Sama leva, na verdade, ao âmago da importância de Kyoshi Sama para nós. Como Masaki Sama diz aqui, não é que Kyoshi Sama está ali pesquisando as sagradas palavras de Meishu Sama e de forma acadêmica passando para a gente o seu significado, não é? É claro que Kyoshi Sama tem contato com essas sagradas palavras, mas olha o que Masaki Sama está a nos compartilhar, né? Kyoshi Sama, por estar assentado no trono de Kyosho, por ser Kyoshi Sama, né, passou a ter a visão de Meishu Sama e atingiu a percepção dessa visão. Essa percepção não é algo que é adquirido de forma acadêmica, forma humana, né? Todos nós aqui, acredito que estudamos, lemos as sagradas palavras de Meishu Sama, mas todos nós, se ficarmos só nisso, não é? Não conseguimos captar realmente a verdadeira essência de Meishu Sama. A verdadeira essência de suas sagradas palavras, por mais que tentemos. Então nós vemos, né, na própria história da nossa igreja, quase 70 anos depois da passagem de Meishu Sama, pelo fato da igreja estar centralizado nos diretores por muito tempo e não no trono de Kyosho, não conseguimos captar a verdadeira visão de Meishu Sama. Não conseguimos atingir a percepção dessa visão por mais que estudemos. É impossível, né? Isso não é algo que de força humana, capacidade humana é possível.
E olha o que o Masaki Sama coloca aqui, né? Kyoshi Sama não só atingiu essa percepção dessa visão, mas agora misteriosamente está nos dizendo exatamente a mesma coisa que Meishu Sama está nos dizendo. Ou seja, que os cultos também são celebrados no paraíso. Esse fato esclarecido por Masaki Sama aqui deixa, na verdade, cada vez mais claro o quão importante é o trono de Kyosho para nós. Sem o trono de Kyosho, não temos como ver, entender, receber a verdadeira vontade de Meishu Sama. Não temos como atingir a percepção verdadeira que Meishu Sama tinha. E por isso nós somos extremamente abençoados. Não tem como não repetir isso em cada estudo, não é? Pois só assim podemos realmente, por pouco que seja, compreender as sagradas palavras de Meishu Sama e seguir esse verdadeiro objetivo, sua verdadeira vontade. E isso nós vamos ver justamente agora, nessas sagradas palavras de Masaki Sama, por exemplo, o que significa esse culto ser celebrado no paraíso? Né? O que é o culto do paraíso? Como é esse paraíso? Através destas sagradas palavras, graças ao trono de Kyosho, graças às sagradas palavras de Kyoshi Sama, Masaki Sama, vamos poder aprofundar neste verdadeiro significado um pouco mais hoje. Então ele continua. Uma vez que Meishu Sama está nos dizendo que há celebrações tanto neste mundo como no céu, isso significa que também houve uma cerimônia especial no paraíso. Ou seja, como a cerimônia especial de comemoração do nascimento do Messias foi celebrada na terra, a cerimônia especial de comemoração do nascimento do Messias também foi celebrada no paraíso. Então, como será que foi a celebração da cerimônia especial de comemoração do nascimento do Messias no paraíso? Nós sabemos que a cerimônia foi celebrada aqui na Terra, certo? A cerimônia já terminou. E sabemos qual foi a sua programação. Cantamos canções originais, tivemos saudações e recebemos as palavras de Kyoshi Sama. Isso está mais do que claro, certo? No entanto, o pensamento de querer saber como foi a celebração da cerimônia especial de comemoração do nascimento do Messias no paraíso surge em nós, ao vermos esse salmo que foi composto por Meishu Sama, não é? Então podemos achar que mesmo no paraíso houve uma programação semelhante, com hora marcada para o início da cerimônia, mas acho que não é bem assim. Afinal, o paraíso é o local onde Deus se encontra. É o mundo onde tudo existe unicamente para Deus. Hoje, no hall de entrada aqui na sede, foi colocada a caligrafia de Meishu Sama, Glória do Senhor. O paraíso é o mundo onde toda a glória, as bênçãos, a força, a alegria, a tristeza, a respiração, a vida, os pensamentos, as palavras é atribuída a Deus. E além disso, é um mundo repleto de alegria, paz e conforto que o ser humano sequer consegue imaginar. Em primeiro lugar, almejamos chegar perto do trono de Deus. Mas se realmente soubéssemos o aspecto do paraíso, talvez não haveria uma só pessoa entre nós que realmente desejasse isso. Se entrássemos em contato, por pouco que seja, com a pureza do céu e o seu estado repleto de vida, na verdade, definitivamente pensaríamos que não somos capazes de entrar nesse mundo.
Eu vou fazer uma pequena pausa aqui, pois aqui existem dois pontos que me tocaram muito ao ler essas sagradas palavras. O primeiro ponto é a respeito do horário, não é? Do local da cerimônia. Nós temos a visão que aqui a cerimônia ocorreu em um certo horário, em um certo momento, não é? Específico no tempo. Então, no paraíso foi assim também, né? É assim que acontece. E por muito tempo eu via eu entendia erroneamente essas sagradas palavras de Kyosho-sama, que acontecendo no paraíso aconteceu aqui, dessa forma, né? Que existia esse tempo específico e dessa forma específica que estava acontecendo no paraíso. E era a interpretação que eu tinha, pois extremamente limitada. E aqui Masaki-sama fala, não é assim. Esse é o primeiro ponto. E nós vamos ver o porquê que não é assim daqui a pouco, que ele explica. E ao mesmo tempo, o segundo ponto que me tocou muito aqui é sobre a própria essência do paraíso, onde tudo existe para glorificar a Deus. Como nós vimos em uns slides atrás, ele fala assim, o paraíso é o mundo onde toda a glória, as bênçãos, a força, a alegria, a tristeza, a respiração, a vida, os pensamentos, as palavras é atribuída a Deus. Além disso, é um mundo repleto de alegria, paz e conforto que o ser humano sequer consegue imaginar, né? Onde tudo é atribuído a Deus. O primeiro ponto, né? Então, eu acho que a gente toma ainda, né, posse de tudo isso. Não tem como negar que a gente está sempre tomando posse disso. Alegria, tristeza, respiração, vida, pensamentos, as palavras, não é? E ainda pensamos, quando temos uma dificuldade, ou temos algum conflito, ou algum problema, pensamos, eu quero regressar ao paraíso. Não é? Eu quero sentir alegria, eu quero sentir paz, felicidade. E estamos ainda querendo esses pensamentos e sentimentos para nós, né? Só que Masaki-sama coloca, em primeiro lugar, almejamos chegar perto do trono de Deus. Mas se realmente soubéssemos o aspecto do paraíso, talvez não haveria uma só pessoa entre nós que realmente desejasse isso. E ao lermos isso, talvez os senhores agora assistindo estão tendo um sentimento como, não, isso é impossível, é claro que eu quero me aproximar a Deus, eu quero chegar próximo de Deus. Mas por que Masaki-sama coloca que talvez não estaria nenhuma pessoa sequer almejando isso, que desejasse isso? Vem no próximo slide, onde fala, se entrássemos em contato, por pouco que seja, com a pureza do céu, e o seu estado repleto de vida, na verdade, definitivamente pensaríamos que não somos capazes de entrar nesse mundo. A gente precisa se colocar na posição de realmente reconhecer nosso ser cheio de impurezas, cheio de situações, conflitos, né? Esse sentimento humano que nós nos tomamos posse. O paraíso é tão puro, é tão cristalino, que não tem como tudo isso vir à tona. Como a gente ver tudo isso, sentir tudo isso, ao se ver nesse estado, como que poderíamos pensar, eu sou capaz de viver ali, eu quero viver ali, não é? É tão intenso, tão puro, tão repleto de vida, que talvez, provavelmente não pensaríamos que quereríamos ficar. E se vermos dessa forma, como Masaki-sama coloca, né, repleto de vida, aí paramos para pensar. Então, na verdade, o que achamos que é a vida, o que achamos que preenche a nossa vida, que faz essa vida rica, não se compara sequer um pouco que seja com o verdadeiro estado do paraíso que é repleto de vida.
Nós podemos ver uma grande diferença aí, não? Entre a nossa forma de ver o mundo, de pensar e a verdadeira essência do paraíso. Isso me tocou muito. E aí Masaksama continua. Só que Deus nos concede a permissão para dizer frases como regressarei ao paraíso e subirei ao paraíso, certo? Mas de fato, o poder do paraíso é um poder que transcende totalmente a nossa imaginação. Masaksama, apontando para a imagem da luz divina, disse: vejam esta imagem da luz divina. Ela não é um pedaço de papel, certo? Na verdade, não é um pedaço de papel e algo produzido de plástico, pois é a imagem da luz divina. Antes de mais nada, o próprio fato de eu estar aqui falando aos senhores, com as costas voltadas para Deus, é na verdade ultrajante. Mas Deus nos dá a permissão para fazer até mesmo algo como isso, não é? É assim que, de qualquer maneira, o paraíso é o mundo onde tudo é atribuído a Deus. O mundo envolvido por uma alegria extraordinária e poderosa. Dito isso, ao termos comparecido na cerimônia especial de comemoração do nascimento do Messias, reconhecendo que recebemos a alma de Deus, participamos dela com o desejo de oferecer a Deus inúmeras alegrias e outros muitos sentimentos que surgem em nós, certo? Voltando um slide atrás, fazendo uma pequena pausa aqui, pois Masaksama aqui está falando sobre as sagradas palavras. Desculpa, está falando aqui, ele aponta para a imagem da luz divina. E nesse momento ele fala que não é um pedaço de papel só, não é? Não é um pedaço de plástico só. Muitos de nós talvez tínhamos a imagem que ali esse altar é algo figurativo, não é? Que não é de tanta importância se Deus existe e vive dentro de mim. Mas se pararmos para pensar, o que significa a imagem da luz divina ali? O que significa ter a permissão de estar perante Deus, orando, louvando a Deus, glorificando a Deus, como nós estamos vendo e vamos ver o culto, o significado do culto, nos faz a pensar e a refletir, né? A grande permissão que nós estamos tendo de ter a imagem da luz divina. Por exemplo, nós que temos em casa, com essas sagradas palavras, na verdade, nós podemos aprofundar ainda mais no verdadeiro significado de ter a imagem da luz divina em casa. Para nós que não temos, podemos pedir permissão para poder servir a Deus verdadeiramente, recebendo a imagem da luz divina em nossos lares. Existe um grande significado por termos essa imagem da luz divina. Como Masaksama diz, não é apenas um pedaço de papel. Estamos tendo essa permissão de participar deste culto, realizar estes cultos em nossos lares, o culto na igreja. E aí, voltando ao slide, né, onde estávamos, dito isso, ao termos comparecido na cerimônia especial de comemoração do nascimento do Messias, reconhecendo que recebemos a alma de Deus, participamos dela com o desejo de oferecer a Deus inúmeras alegrias e outros muitos sentimentos que surgem em nós, certo? Esse foi o sentimento com que participamos da cerimônia, não foi? Vamos devolver tudo a Deus. Vamos agradecer tudo que estamos a receber de Deus. Não é assim? Ele continua. Participamos dela carregando conosco o seguinte sentimento: eu recebi a alma de Messias. Tudo pertence a Deus. Assim sendo, é o mesmo que no paraíso, não é? Porque o paraíso é o mundo onde tudo é atribuído a Deus. Só que a cerimônia especial de comemoração do nascimento do Messias celebrada no paraíso
não foi uma cerimônia com hora marcada para começar e terminar, pois a obra do paraíso consiste em uma obra na qual toda a humanidade louva a Deus por toda a eternidade, certo? Certamente existências angelicais também estiveram nela, não é? A obra do paraíso é, em outras palavras, a cerimônia especial de comemoração do nascimento do Messias, viu? Afinal, o paraíso é o mundo onde louvamos constantemente a Deus, dizendo: eu sou seu filho, o Senhor é meu Pai. Então podemos dizer que o paraíso sempre é a cerimônia especial de comemoração do nascimento do Messias, viu? Vou voltar aqui, reenfatizando. A obra do paraíso é, em outras palavras, a cerimônia especial de comemoração do nascimento do Messias, viu? Afinal, o paraíso é o mundo onde louvamos constantemente a Deus, dizendo: eu sou seu filho, o Senhor é meu Pai. Então podemos dizer que o paraíso sempre é a cerimônia especial de comemoração do nascimento do Messias, viu? Quem de nós aqui assistindo hoje tinha essa percepção sobre a cerimônia especial de comemoração do nascimento do Messias antes de participar? Acredito que provavelmente nenhum de nós, não é? Tínhamos essa visão. Aqui, na verdade, mostra e reenfatiza a importância de Kirsama. Não é? Sem as sagradas palavras de Kirsama, sem as sagradas palavras de Masaki-sama, nunca teríamos percebido isso. Nunca teríamos percebido isso quando Meishu-sama realizou a cerimônia provisória de comemoração do nascimento do Messias. Não é? E, ainda mais, o fato que no paraíso estamos sempre louvando constantemente a Deus. Nós fazemos o oposto, não é? Eu estou com um problema, eu estou com uma situação, Deus, por favor, permita-me regressar ao paraíso, encaminho isso ao paraíso, mas a gente tenta se separar daquele problema, não é? Eu não quero regressar ao paraíso para louvar a Deus constantemente, acredito. Muitos de nós tínhamos o pensamento: eu quero regressar ao paraíso porque eu quero me sentir feliz. Eu quero uma vida melhor. Eu quero me livrar dos problemas que eu tenho. Não é assim que nós vemos? Mas a verdadeira essência do paraíso, o verdadeiro forma de viver no paraíso é louvando constantemente a Deus. Isso é extraordinário, não é? Muda a nossa forma de viver, de pensar, de existir, eu acredito. E como louvar a Deus? Eu sou seu filho, o Senhor é meu Pai. Mas Masaki-sama continua, né? Bem, vejamos o culto mensal celebrado hoje. O que nós estamos tentando fazer nele? A mesma coisa. Nós estamos querendo fazer a mesma coisa. Estou errado? Seja na cerimônia especial de comemoração do nascimento do Messias, seja em um culto mensal, o nosso sentimento ao participar dessas cerimônias litúrgicas não muda. Muitas coisas acontecem no nosso dia a dia, certo? Mas nós expomos tudo isso diante de Deus. Na verdade, sequer é preciso expor algo, pois Deus está aqui. Mas mais uma vez, apontando a imagem da luz divina. E Ele nos observa agora. Ele observa neste exato instante até mesmo as profundezas do nosso coração. E por isso Deus está nos dizendo: ofereça para mim tudo o que aconteceu em sua vida durante o mês de junho. Eu também vou criá-lo e educá-lo durante o mês de julho. Está tudo bem assim para ti, meu filho? Pensando dessa maneira, se a obra do paraíso é uma obra na qual a cerimônia especial de comemoração do nascimento do Messias é celebrada por toda a eternidade, se nós estamos reunidos aqui hoje no culto mensal para atribuir a Deus
toda a glória, e como hoje é o culto mensal de julho, então podemos chamá-lo culto mensal de julho acumulado à cerimônia especial de comemoração do nascimento do Messias, pois estamos copiando no mundo material o culto que está sendo celebrado no paraíso. O vindouro culto às almas dos antepassados também pode ser chamado de culto às almas dos antepassados, acumulado à cerimônia especial de comemoração do nascimento do Messias. Bem, o que eu quero dizer é que podemos fazer isso dentro de nós, em nosso sentimento, sem ficar repetindo isso todo o culto. É porque a cerimônia especial de comemoração do nascimento do Messias, de fato, só acontece uma única vez aqui na Terra. Mas o que penso é o seguinte: será que estamos participando deste culto mensal, incluindo a sua preparação com esse sentimento? Pelo contrário, tínhamos a cognição de que seria um culto mensal pequeno, celebrado depois da cerimônia especial de comemoração do nascimento do Messias. Não tínhamos? Caso tenhamos tido essa cognição, então foi aí que ocorreu uma discrepância com o sentimento de Deus. Se essa foi a nossa postura, acho que isso foi um desrespeito para com Deus. Agora, se os senhores acharem que hoje está sendo realizado o culto mensal, glorioso e magnífico, que transcende a cerimônia especial de comemoração do nascimento do Messias, e que estão em um culto como esse, talvez Deus olhe para todo e qualquer problema que carregamos conosco e compartilhe conosco a sua bênção. Olha que incrível são essas sagradas palavras de Masaki Sama. Aqui conseguimos ver claramente essa discrepância que existe entre nós e o sentimento de Deus, não é? Pois acredito que todos nós, né? Será que colocamos o mesmo empenho, o mesmo esforço para levar nossos familiares e amigos, para nós mesmos participarmos do culto mensal após a cerimônia do nascimento do Messias, a cerimônia especial de comemoração do nascimento do Messias? Será que tínhamos essa cognição que Deus está evoluindo e por estar evoluindo esse culto é ainda mais importante e eu preciso me empenhar mesmo e ainda mais do que eu fiz no culto anterior? E se não tínhamos isso, se conseguimos reconhecer isso, não é? E com esse coração arrependido, aceitar que estamos, né, participando de algo magnífico, glorioso, ainda mais agora, não é? Como a Masaki Sama coloca aqui, se essa foi a nossa postura, acho que isso foi um desrespeito para com Deus. Não é só uma postura de como, eu me sinto a respeito do culto. Como que Deus se sente a respeito da nossa postura para com Deus e o culto que Deus está preparando? Esse desrespeito para com Deus. Aí ele coloca, mas agora se os senhores acharem que hoje está sendo realizado um culto mensal glorioso e magnífico que transcende a cerimônia especial de comemoração do nascimento do Messias, que estão em um culto como esse, talvez Deus olhe para todo e qualquer problema que carregamos conosco e compartilhe conosco a sua bênção. Quem aqui não quer receber a bênção de Deus, não é? Quem aqui não quer estar em harmonia com Deus? Masaki Sama não só mostra o significado, mas mostra como receber isso, como viver em harmonia com Deus, nos alinharmos à vontade de Deus. Né? Por isso que, volta ao ponto que lemos hoje mais cedo, né? A felicidade de Deus é a nossa felicidade. Não é o oposto, a minha felicidade é a felicidade de Deus. Então, na verdade, eu gostaria de
parar o nosso estudo, a nossa leitura por aqui hoje, mas eu recomendo que os senhores acessem o link e releem essas sagradas palavras, continuem a lendo em preparação para o nosso próximo estudo. Assistam o vídeo que está disponível no fim deste vídeo, o vídeo do Masaki Sama com essas sagradas palavras, legendado, mas podemos ver claramente o quão abençoados nós somos de estarmos seguindo Meishu Sama, ligados a Kyosho Sama. Na verdade, a única forma de seguir Meishu Sama, não existe outra, né? Podemos ver claramente que, por mais que tenhamos todas as sagradas palavras de Meishu Sama traduzidas, sem o trono de Kyosho, sem as sagradas palavras de Kyosho Sama, Masaki Sama, jamais conseguimos receber o verdadeiro sentimento de Meishu Sama, jamais conseguimos atingir a verdadeira percepção de Meishu Sama, como Kyosho Sama atingiu, né? Nós podemos achar que entendemos, que compreendemos, mas é uma simples ilusão, né? Como Masaki Sama mesmo falou, Meishu Sama, citando as sagradas palavras de Meishu Sama em outros estudos, não existe palavras mais difíceis de serem entendidas do que as sagradas palavras de Meishu Sama. Essas são palavras vindas de Meishu Sama, né? Desde a invenção da letra, não há palavras mais difíceis de serem entendidas do que as sagradas palavras de Meishu Sama. Então, para podermos receber isso, para podermos nos alinhar e fechar essa discrepância que temos para com Deus, né? Essa distância que fizemos com Deus, e realmente alinharmos ao verdadeiro sentimento de Deus, para servirmos na alegria de Deus, que é a nossa maior alegria, poder glorificar a Deus por toda a eternidade. Temos essa bênção de sermos membros dessa sagrada igreja, onde estamos aqui para, juntos com toda a humanidade, nascermos como verdadeiros filhos de Deus. Então, com esses corações repletos de gratidão, repletos de alegria, de sermos membros dessa igreja sagrada, vamos servir de corpo e alma em um coração com Kyosho Sama, em um coração com Masaki Sama, para retornar toda a glória, toda a bênção a Deus sempre. Muito obrigado pela participação e que toda a glória, toda a bênção sejam devolvidas para Deus sempre.